Ah, para, né? Isso não vai assustar ninguém. Enquanto todo mundo tá saindo pra festa de Halloween, eu tenho que ficar aqui fazendo esse vídeo idiota. Eu podia Pera aí, você veio aqui pra isso? Nossa. Este programa contém cenas fortes e desaconselháveis para pessoas sensíveis. Recomendamos discrição ao assisti-las. Se você usa a internet desde 2012, há altas chances de você já ter ouvido falar da cidade de Lavender Town e das trocentas mil lendas que contam sobre a cidade. Se você não sabe bulhufas do que eu tô falando, o que eu acho bem improvável, eu vou resumir pra você. Resumindo muito rápido, tem os jogos do Pokémon Red e Green, lançados no Japão em 1996. E nesses jogos tem uma cidade chamada Lavender. Essa cidade é conhecida por ser muito pequena e por ter um cemitério de Pokémon. Esse cemitério é a Torre Pokémon. A cidade tem poucos habitantes, tem um ginásio e foi palco de um assassinato. Por causa de tudo isso, tem uma bocetada de lenda sobre a cidade. É isso. Lavender Town, aula de música, satanismo e sensacionalismo é o que veremos hoje no Unicão Repórter. Com a popularidade das lendas de internet, ou creepypastas, uma se destacou em meio a tantas. É a lenda da Síndrome de Lavender Town. A lenda conta que as primeiras versões de Pokémon Red e Green foram responsáveis por comportamentos estranhos de crianças japonesas na época. Ao progredirem no jogo, eventualmente os jogadores chegaram à cidade de Lavender e começaram a apresentar distúrbios comportamentais. Essa música aqui é pra se cagar, né, velho? Todos esses distúrbios estavam ligados à cidade de Lavender, que, segundo a lenda, a música tema da cidade era diferente nas versões japonesas. Nas primeiras versões japonesas, a música de Lavender continha altíssimas frequências que só eram perceptíveis por crianças. Essas frequências poderiam causar tontura, náusea, dores de cabeça, vômitos e, em casos extremos, tendências suicidas. Foi relatado pelo menos 200 casos de suicídios de crianças japonesas entre 7 e 12 anos de idade, todos diretamente ligados ao jogo e à cidade de Lavender. Ao analisar a música original de Lavender Town jogando ela no espectrograma, obtemos a representação visual das frequências que compõem a música. Veja o que a versão original contém escondida nas suas frequências. Ah, meu Deus. É ele. Eu não acredito que ele tá aqui. Ai, caralho, que medo, velho. Não vou conseguir dormir hoje. Vou ligar pra polícia. Deu, Cara, como é que eles colocam isso num jogo do Pokémon, entendeu? Um jogo pra criança, cara. Um jogo pra criança, bicho. Ah, cala a boca aí, meu. Senhores, vamos ter calma e serenidade. Tu quer tomar como tu é, quer chupar, por otário? favor. Cala a boca. Cala a boca! Eu peço desculpas pela interrupção. Essa entidade que estão vendo é chamada de Ghost, e ele é literalmente isso, um fantasma. O Ghost possui propriedades de ataque e defesa bem interessantes. O único ataque que o Ghost possui é o Curse, ou traduzindo, amaldiçoar. E outra particularidade é que o Ghost não pode ser atacado por nenhum Pokémon sequer. Ao tentar atacá-lo, a frase "O Pokémon está com medo de Ghost" aparece, cancelando seu ataque. E ele também é impossível de ser capturado. Impossível porque ele desvia. Me removeu, né, filha da puta? Não tem argumentação, né, filha da puta? O Ghost é uma entidade que assombra a Torre de Lavender. E apesar do envolvimento dele com a Síndrome de Lavender Town e com as frequências da música, a história por trás do Ghost é extremamente macabra. Em circunstâncias normais, o jogador não consegue ver a real identidade de nenhum Pokémon da torre. Todos eles aparecem como Ghost. Mas ao adquirir um Silph Scope, em um ponto da história, o jogador retorna para a Torre de Lavender e finalmente consegue identificar os Pokémons que se escondiam por trás do Ghost. Porém, ao avançar pelos andares da torre, o jogador acaba chegando em um andar com um Ghost exótico. Ao ser revelado, ele aparece como um Marowak. Esse Marowak é o fantasma de um Pokémon assassinado pela equipe Rocket. E sim, isso é oficial e é canônico. Em um certo dia nos arredores de Lavender, a equipe Rocket estava capturando Pokémons de forma cruel. E entre eles havia um Cubone que estava tentando fugir. Ao ser encurralado pela equipe Rocket, a mãe desse Cubone se sacrificou pelo filho ao se atirar em cima deles. Após salvar o filho, a Marowak distraiu os Rocket para que o Cubone fugisse. E foi aí que ela morreu. O papel do fantasma de Marowak nessa torre é afugentar a equipe Rocket, que após ser derrotada pelo jogador, sua alma fica em paz e então desaparece.
Essa é a origem por trás do Ghost e do seu suposto envolvimento com a música de Lavender Town, mas o Ghost não é a única entidade sobrenatural que assombra a torre. Em outra lenda, é dito que durante o desenvolvimento do jogo, a Game Freak tinha outros planos para a batalha da Torre Pokémon. O que nós temos na versão final são a luta com o fantasma de Marowak e contra a equipe Rocket. No entanto, originalmente a ideia era colocar outro chefe no topo da torre, sendo ele o Buried Alive, enterrado vivo, que o jogador enfrentaria ao chegar no último andar da Torre Pokémon. O aspecto do Buried Alive é como de um cadáver decomposto saindo de sua cova. Ao subir para o último andar e interagir com duas lápides no final do corredor, o Buried Alive vinha com os dizeres: "Você está aqui. Estou sozinho. Tão sozinho. Por que não se junta a mim?" Cara, você já ouviu falar em Tinder? A batalha contra ele é extremamente difícil, pois apenas ele possui dois pokémons especiais chamados White Hand. Eles têm níveis acima do normal e possuem o mesmo comportamento de um Ditto, se transformam no pokémon adversário. Além de duas White Hand, ele tem um Muk e um Gengar, totalizando 4 pokémons. Se você vencer o Buried Alive, o jogo congela e ao resetar o console havia a possibilidade do seu save ter sido apagado ou corrompido. Isso acontece porque as linhas de código das ações do Buried Alive após vencê-lo não foram escritas, então o jogo não está preparado para que você vença. No caso de perder contra o Buried Alive, ele diz: "Finalmente, carne fresca." Seguida por uma tela de game over estranha com uns barulhos bizarros. É dito que a Game Freak desabilitou essa batalha na versão final, mas que os arquivos e os códigos ainda estão no jogo, podendo habilitá-los com o uso de Game Shark e outros hacks. Se ser devorado por um cadáver decomposto não for aterrorizante o suficiente, talvez batalhar pela sua alma seja. Há uma lenda de um jogador que usou um código de Game Shark para atravessar as paredes que cercam a cidade de Lavender. Ele ativou o código e entrou pela parede rente ao Pokémart da cidade. Dentro da parede, o personagem começou a esbarrar em bloqueios invisíveis. No entanto, depois de algumas tentativas tentando seguir o caminho invisível, ele conseguiu chegar na passagem aberta que dava numa caverna. Depois de entrar na caverna, ele continuou seguindo em frente até chegar em uma localidade estranha, cheia de pedras e uma placa. Essa placa continha escrituras em latim. Se traduzirmos a placa, leremos um texto peculiar. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, você foi baleado por nações que dominaram a terra. E tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Levantarei o meu trono, e ao sentar sobre o monte da reunião ao extremo norte, subirei às alturas das nuvens. Depois desse texto copiado de um livro, ele seguiu um pouco mais à frente e avistou um treinador. Ao interagir com o treinador, ele disse: "Quero a sua alma." E uma batalha se iniciou. Na tela de batalha, ele se deparou não com um treinador, mas com Belial. De acordo com a demonologia, Belial é um dos mais veneráveis demônios de Satanás. Belial é reconhecido na Bíblia como a fonte de todo o mal. Nos textos apócrifos, ele é rotulado como o demônio da ilegalidade. Bom que tá levinho o assunto aqui, né? Tá super leve. Apesar dos pokémons do jogador serem fortes, pelo visto Belial passou um bom tempo jogando Showdown e fazendo uma build muito OP. Depois de perder a batalha, a tela escureceu e apareceu alguns dizeres: "Te vejo no inferno." Após curar os pokémons, o cara voltou pra caverna e tentou ir para o mesmo lugar. Porém, dessa vez Belial não estava mais lá e estava tudo bloqueado por pedras. E ele não conseguiu sair da caverna, pois a entrada estava bloqueada. Ele ficou aprisionado no limbo, pois ele não perdeu apenas uma batalha. Ele perdeu a própria alma. É bom salientar que tudo isso são apenas lendas e boatos. Absolutamente nenhuma parte das creepypastas é real. Quaisquer teorias, dados e documentos apresentados foram feitos por fãs e não existem nos jogos. Exceto a história do Marowak. Então se você tá aí se borrando de medo, fique tranquilo porque nada é real e tudo foi feito com propósitos de dramatização. Eu fico admirado com a criatividade e com o esforço das pessoas que escrevem essas creepypastas. Quando eu era mais novo eu achava que essas histórias eram reais. Sim, eu era uma criança retardada. Vou dar um nome pra ele, já sei. O nome dele pode ser... Não mudou muita coisa.